Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Antônio, o nosso componente curricular é Filosofia. A nossa aula hoje é para o segundo ano, ou segunda série, a nova nomenclatura, e o nosso tema é a ética aplicada à ciência. Então nós vamos dar continuidade a um tema que nós começamos nas aulas passadas, que é o tema da filosofia da ciência. Então vamos começar recordando algumas coisas que a gente já viu em aulas anteriores, para a gente poder se contextualizar e nos orientarmos melhor. A primeira coisa que nós vamos rever nesse momento é a questão dos valores da ciência. A ciência e seus valores, primeiramente eu coloquei aqui os valores que nós chamamos de valores cognitivos, isto é, valores que são referentes ao conhecimento. Cognitivo quer dizer conhecimento, relacionado ao conhecimento. Então, no que se refere ao conhecimento científico, o primeiro valor que aparece ali é a imparcialidade. Isso se refere à postura do cientista na hora de investigar as coisas. Científica são apenas teorias que passam por rigorosos padrões de avaliação. Testagem, como nós havíamos falado em outras ocasiões, né? Você faz todo um percurso metodológico de testagem, de hipotetização, até chegar ali a saber se o que você hipotizou pode se tornar uma lei. É realmente válida, útil, geral ou universal. Isto é, vale em todo lugar e em qualquer tempo, enquanto não aparece uma nova lei que a substitua. O outro valor cognitivo seria a autonomia, é a independência do cientista nas investigações, ou seja, é a liberdade dele em relação a pressões que vêm de fora, pressões ideológicas, né? Em que sentido? No sentido assim, que para um cientista agir, para ele estudar, ele não pode ter ninguém impulsionando ele, forçando as conclusões. Ele tem que ser livre para descobrir as coisas que o estudo vai indicando. E depois a neutralidade científica. É neutro, né? A ciência deve ser neutra porque, em tese, não deve atender a nenhum outro valor senão cognitivo. Na hora que o cientista está estudando, ele não vai se importar, ou não deve se importar com raça, com religião, com discussões desse tipo ou de qualquer outro tipo. Deve ser assim um conhecimento meio puro, digamos assim, para poder ter aí um valor cognitivo, um valor de conhecimento científico. Bem, nós também vimos que não existem só os valores cognitivos, existem também os valores éticos e políticos. E basicamente nós vamos aprofundar hoje o que se trata aí esses valores éticos e políticos. Em outra ocasião, nós já havíamos visto um pouco uma frase que fala mais ou menos assim, está no slide, né? O poder da ciência é ambíguo, pois pode estar como patrimônio humano ou a serviço de poucos. Ambiguidade significa assim, que tem mais de um sentido, né? Não é claro necessariamente o poder da ciência. E nós vamos ver vários exemplos sobre isso hoje. Bem, outra coisa que faz com que a ciência tenha valores éticos e políticos é a questão do investimento, do dinheiro que é colocado ali. Esse dinheiro ele pode estar, por exemplo, a favor da saúde das pessoas, mas ele também pode estar em outro contexto, como no caso da corrida armamentista, né, que movimenta muito dinheiro também e requer muito conhecimento científico. E depois, esses valores éticos e políticos, isso é interessante, tem uma variável, variam de acordo com entendimentos jurídicos e culturais, muitas vezes. Se vocês perceberam, quando eu falei de valores cognitivos, eu fiz uma listagem, neutralidade, imparcialidade, autonomia. E quando nós falamos de valores éticos e políticos, nós não fizemos uma listagem. Por que não tem a listagem? Exatamente por causa disso, porque existem variáveis que dependem do lugar onde você se encontra, tá certo? E essas variáveis, elas podem estar no campo da jurisdição, portanto, do direito, e também no campo cultural. A sociedade, a cultura pode não aceitar alguma coisa, pode ser resistente a alguma coisa. Bem, valores éticos e políticos na ciência, temos exemplos históricos de como esses valores eles podem ser conturbados. Essa imagem que vocês estão vendo aí no slide é de um senhor chamado Adolf Eichmann. Esse Adolf Eichmann ele foi um general da Segunda Guerra Mundial, um dos braços, digamos assim, de Adolf Hitler, o ditador alemão. Vejam bem,
vamos ler um pouco aquela frase que eu coloquei ali. Um exemplo de como a ciência pode ser direcionada ética ou politicamente é o caso de Adolf Eichmann. A filósofa Hannah Arendt analisou que ele é emblemático, esse caso é emblemático, para pensar sobre como o Estado, no caso o Estado alemão, burocratizou, organizou e usou o conhecimento científico para o extermínio dos judeus. Então vejam bem que o conhecimento científico, naquela época, passou por uma certa valoração ética. Ética significa assim, relativo aos comportamentos, relativo aos valores, né? Qual foi essa valoração? Foi o seguinte, o Estado preparou toda uma estrutura para poder dizimar os judeus. Que estrutura era essa? As câmaras de gás, que não eram simples de funcionamento. Tinha que ter um gás específico, que tinha que ter uma ação específica no sistema nervoso das pessoas que eram colocadas ali dentro, tinha que ter toda uma burocracia, ou de certa maneira um controle social sobre essas execuções, e as pessoas que eram responsáveis por tocar esse projeto também eram pessoas que tinham que ser, de alguma maneira, capacitadas. Então, olha só, o Estado fez o quê? Burocratizou, quer dizer, documentou, protocolou uma forma de agir, né, de usar o conhecimento científico. O Estado, além disso, organizou tudo isso, né, por etapas e depois, né, usou o conhecimento científico, determinado tipo de substância que tinha que ser usada, como, quando, em que proporção, em que temperatura, para poder fazer essa execução de judeus. É um exemplo clássico esse. Todo esse procedimento, essa filósofa alemã, que era judia e que foi expulsa da Alemanha também, ela chamou de banalidade do mal. O que é essa banalidade do mal? É quando o mal, é quando as coisas são utilizadas para fins, né, que a gente chama escusos, fins assim inconfessáveis, digamos assim, ficou banal, ficou tão acessível que o próprio Estado começou a organizar esse tipo de coisa. Então esse é um primeiro exemplo de como os valores éticos e políticos podem entrar na ciência. Então vejam bem, a ciência, nesse ponto de vista, ela não é neutra. Por que ela não é neutra nesse ponto de vista? Porque isso não é um valor cognitivo. O cientista que produziu aquela substância, de alguma forma, ele teria produzido sim aquele conhecimento, só que não com a intenção de usar. Quem pegou a substância para usar de qualquer forma foi a política, foi o Estado, foi alguém que não foi exatamente o cientista, veio depois dele. Quando o cientista produziu, era um conhecimento neutro. Quando foi usado, pode sim ter deixado de ser neutro, ou nesse caso não foi neutro de jeito nenhum. Coloquei ali um exemplo de um filme que vocês encontram com certeza no Netflix, que se chama Operação Final. Um detalhe sobre esse Adolf Eichmann, ele foi preso, se não me engano, nos anos 60, na Argentina. Ele estava disfarçado como um funcionário de uma empresa de automóveis e policiais judeus saíram de Jerusalém, fizeram um grande planejamento para poder prendê-lo e deu certo, né? Só que o mistério era para fazer ele falar, para fazer com que ele confessasse todos os crimes. E aí está a beleza do filme, porque Eichmann não foi forçado a falar, ele foi convencido a falar. Né? Então, se vocês puderem, vejam esse filme que vai ser muito instrutivo para todos nós. Bem, a gente pode avançar um pouquinho mais essa questão de exemplos e a gente pode pensar nisso. Essa imagem desse foguete em cima de um caminhão preparado exclusivamente para ele. As armas de destruição em massa são geradas em ambientes altamente tecnológicos e com pesquisas científicas muito, mas muito avançadas mesmo. Por quê? Porque a ideia é que sejam realmente muito letais, né? É poder. Então, o conhecimento armamentista, digamos assim, ele tem a seu favor a maior tecnologia, as maiores pesquisas na química, na física e em outras ciências também. Bem, e vocês podem sempre olhar que de tanto em tanto na televisão a gente vê uma parada militar nos Estados Unidos, na Rússia, na China, onde essas grandes potências expõem, né, esses achados e essas criações armamentistas. Outro exemplo que nós podemos realmente pensar sobre ele é esse aqui, o exemplo das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que mataram uma e outra aí aproximadamente 160 mil pessoas.
E a maioria dessas pessoas eram pessoas civis, ou seja, não eram pessoas militares, né? Então, existe também toda uma questão realmente ética a esse respeito, porque nessa época já existiu o debate se realmente era necessário atirar essas bombas. Isso até hoje gera muita crítica, especialmente para os Estados Unidos, que foi quem atirou, foi quem quis colocar um fim na guerra, na Segunda Guerra Mundial, exatamente com essas bombas. Esse número de 160 mil pessoas ele não foi atingido imediatamente. Levou um tempo. Na hora morreu muita gente, porque a explosão foi terrível, mas ao decorrer de 10 anos, ao que se sabe, aproximadamente nas duas cidades, por causa dos efeitos da bomba, morreram aí esse número de pessoas, tá certo? Bem, e agora nós temos aí uma breve atividade para a gente pensar um pouco sobre esses valores cognitivos e valores éticos que a gente pensou um pouco sobre a ciência. Essa questão caiu no vestibular da Universidade Estadual de Maringá em 2012. A gente vai tentar identificar ali o que for correto e também o que não é correto. Então vamos lá. O poder cognitivo, peculiar à ciência, constitui um meio para alcançar fins cuja correção ética é suscetível de exame e de debate. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é identificar os termos que a gente acha que são estranhos. Cognitivo, já falamos, é relativo ao conhecimento. E suscetível. Suscetível é uma coisa que pode acontecer, uma coisa capaz de acontecer. Então, vamos lá? Será certa ou será errada essa afirmação? Ela é correta. O poder cognitivo, quer dizer, o poder do conhecimento, que é aquele que é peculiar à ciência, constitui um meio para alcançar fins. Sim, nós temos que ter um poder cognitivo, um poder de entendimento para alcançar algumas finalidades. Porém, esse poder, ele passa, sim, por um exame ético e por um debate, para saber se ele está sendo a favor da humanidade ou, como no caso de corridas armamentistas, é contra a humanidade. Bem, a segunda alternativa, o fato de a ciência se desenvolver em direções que são determinadas por valores éticos e políticos evidencia o caráter parcial do método científico, no que diz respeito aos critérios de aceitação ou recusa de uma teoria ou hipótese. Um tempinho para nós pensarmos. Bem, vamos ver se você acertou ou se você errou. Se você disse que estava correta, você errou. Por quê? Porque o método científico em si, ele é imparcial. Então, na questão já tem um erro mesmo de enunciado, ao afirmar que evidencia o caráter parcial do método científico. Não, o método científico ele é imparcial, tá? Porque senão não se produz a ciência. Vamos ver mais algumas. Uma outra afirmação. A credibilidade da ciência como método para alcançar conhecimento científico é compatível com a negação de sua neutralidade em relação aos fatores que motivam o seu desenvolvimento. Vamos lá. A palavra compatível significa pode estar junto, não é? Não quer dizer que se porque tem uma condição a outra não pode estar. Não. Tem uma condição e a outra pode estar. Então, veja bem, a segunda afirmação é a seguinte, com a negação de sua neutralidade com relação aos fatores que motivam seu desenvolvimento. A ciência, ela é neutra ou ela não é neutra em relação a esses fatores externos ao cientista? Ela não é neutra, porque existem valores éticos e políticos, lembram? Então, nesse caso, a afirmação é verdadeira. A credibilidade da ciência como método para alcançar o conhecimento é compatível com a negação de sua neutralidade com relação aos fatores. Quer dizer, ela é credível, ela tem crédito para produzir conhecimento, mas depois que esse conhecimento é produzido, aí né, não depende muito do cientista como será utilizado, depende de valores éticos e políticos. Os valores Opa, me adiantei aqui. Os valores éticos adotados, alternativa número 4. Os valores éticos adotados por uma ciência são capazes de comprometer seus valores cognitivos. Sim ou não? Correta ou errada? Errada. Na verdade, essa número 4 nega o que a número 3 afirmou, se vocês olharem bem. Os valores éticos não são capazes de comprometer os valores cognitivos, né?
o valor cognitivo é independente. E por hora é só. Para mais informações, vocês podem acessar a plataforma Eduque e ter esse conteúdo também. Até mais.